Olá, boa noite. Palavra da semana. A palavra da semana está em Lucas, capítulo 24, versículos 49 seguintes. Eis que eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até seres revestidos da força do alto. Depois, levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era elevado ao céu. Eles ficaram prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém, com grande alegria, e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, Deus colocou muito forte essa passagem no meu coração nesse dia, e essa passagem é para a nossa semana, para que nós possamos refletir sobre o que a passagem tem a nos dizer. E a palavra de Deus diz que Jesus disse aos seus discípulos: eis que eu enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Jesus fez uma promessa, a promessa de que a promessa do Pai se realizaria na vida dos discípulos. Jesus tem uma promessa nas nossas vidas. Qual é a promessa que Deus te deu? Você se recorda? O que foi que Deus te prometeu? No início do seu chamado, do seu ministério, da sua vida, enfim. Qual é a promessa que Deus tem para você? Os discípulos eram o derramamento do Espírito Santo, que também é uma promessa para nós. Mas é a sua promessa pessoal que Jesus disse para você, que você se recorde disso hoje. A palavra ainda diz: por isso, permanecei na cidade até seres revestidos da força do alto. A promessa que Jesus fez aos discípulos não foi cumprida na hora. E é isso que nós precisamos saber. Que muitas vezes, amados, as promessas que Deus faz para nós não são cumpridas no mesmo momento. E é muito difícil para nós, seres humanos, esperar, porque nós queremos tudo para agora. E se a promessa tarda um pouco, não, que a palavra de Deus diz que Deus não tarda a realizar as suas promessas, mas Ele espera para que nós possamos nos converter e estar prontos para recebê-la. Será que você primeiro se recorda da promessa que Deus te fez? E será que ao Deus fazer essa promessa, nós somos obedientes a Deus, aquilo que Ele havia pedido para nós? Porque as promessas de Deus são acompanhadas também de pedidos, de ordens cristocêntricas. Como os discípulos, eles receberam a ordem de ficarem na cidade, até serem revestidos da força do alto. Muitas vezes nós não ainda recebemos a promessa porque nós somos desobedientes e não fizemos o que Jesus pediu. Mas nós, querendo encurtar o caminho ou querendo encurtar o tempo, nós vamos para outro lado, para outra direção, fazemos aquilo que não deve ser feito e por isso não vemos o cumprimento da promessa. E a palavra ainda diz: depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. E enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era levado ao céu. Aqui há algo também que nós possamos, com a graça de Deus, também aprender a fazer. Que nós possamos saber esperar a promessa, mesmo quando não temos mais Jesus próximo a nós. A palavra de Deus diz que ao fazer a promessa, Jesus abençoou os discípulos. Ou seja, a bênção de Deus está sobre todo aquele ao qual Jesus faz uma promessa. Se nós temos uma promessa de Deus para nós, nós também temos a bênção. Porque a promessa de Deus vem acompanhada da sua bênção, da certeza do seu cumprimento. Mas muitas vezes acontece o que aconteceu com os discípulos. Jesus se distancia. E nós não estamos acostumados com o distanciamento. Nós queremos a proximidade. Nós queremos que tudo se realize de forma momentânea. E quando Jesus se afasta, mesmo tendo feito a promessa? Isso já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo. Esperar a promessa, mesmo quando Jesus está distante, é difícil. Mas nós precisamos da graça, da bênção, que está junto com a promessa, para que possamos esperar
o momento da realização da promessa, como os discípulos fizeram. E a palavra diz, eles ficaram prostrados diante dele, mas depois voltaram à alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. E aqui há algo também para aprendermos, nos prostrar diante de Deus, nos prostrar diante da promessa. Toda promessa que Deus nos faz, que nós possamos nos prostrar diante dele, porque é uma promessa que veio diretamente do coração dele, muitas vezes quando não merecemos. E também que nós possamos ter alegria no coração ao esperar a promessa. E que nós possamos voltar para o lugar de onde viemos com alegria. Que nós possamos, com a promessa no coração, ter alegria, mesmo se ainda ela não aconteceu. Mas nós temos a certeza de quem prometeu. Nós temos a bênção de quem prometeu. Nós temos a direção de quem prometeu. Não permaneça aí até que seja revestido da força do alto. Permaneça onde está até a promessa se cumprir. E permaneça com alegria. Permaneça prostrado. E continue no templo louvando a Deus. Foi o que os discípulos fizeram. Por isso o derramamento do Pentecostes aconteceu. Por isso o Espírito Santo veio. Eles estavam juntos. E muitas vezes, amados, nós não temos alegria ao esperar a promessa. Nós não somos obedientes e queremos encurtar caminho e tempo. E nós não estamos com aqueles que Deus quer que nós estejamos. Os discípulos estavam juntos louvando a Deus. Muitas vezes, amado, nós não esperamos a promessa do lado de quem realmente Deus quer que nós estejamos. Mas nós estamos em lugares e com pessoas que Deus não abençoou. E é por isso que nós não vemos a promessa acontecer. Porque nós não permanecemos onde Deus quer. Porque nós não temos alegria no coração. Porque nós não temos continuidade de louvor na alma. Nós não estamos com quem devemos estar e nem no lugar que devemos estar. Que hoje, essa semana, nós possamos pensar em tudo aquilo que Deus prometeu para nós. E que nós possamos avaliar se o lugar que estamos, com quem estamos, o que estamos fazendo, realmente é aquilo que Deus abençoou. A promessa ela ainda está aí, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele não é filho de homem para mentir, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender, diz as Escrituras. Nós precisamos permanecer onde ele mandou, precisamos nos sentir abençoados, precisamos crer na promessa, precisamos esperar a promessa diante dele. Precisamos ter alegria na alma diante dessa promessa e precisamos continuar com quem e onde Ele quer que nós estejamos. Que nós possamos pensar nas promessas que Deus nos fez. Talvez as coisas ainda não aconteceram porque não estamos onde Ele mandou, porque não estamos prostrados diante dEle, porque não temos alegria na promessa que Ele fez, porque não temos continuidade na espera dessa promessa, nem nas nossas orações, nem nas nossas emoções, e porque nós não estamos com quem e no lugar que Ele quer que nós estejamos. Que você possa hoje valorizar a promessa que Deus te fez, que você tenha essa emoção da alegria no seu coração pelo poder do Espírito Santo. E que, como aconteceu com os apóstolos, Pentecostes aconteça na minha e na sua vida, na realização das promessas por Deus a nós prometidas. Uma feliz semana, que Deus abençoe você.